Salve, meus grandes amigos! Tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui então no nosso módulo 1, dando pontapé inicial para o nosso curso de prescrição penal. Esse, amigos, ou essa é a nossa aula 1, em que nós vamos tratar da introdução do nosso tema. Então, aí na tela está o título. Acompanhe aí. Perfeito. Então, o nosso tema agora é de introdução. Meus amigos, quem é que tem o direito de punir? É o Estado. Então, olhem só o que eu vou pôr aqui no quadro para vocês. Estado. Estado. O que é o Estado? Estado é titular. Mas o Estado é titular do quê? O Estado, meus amigos, ele é titular daquilo que nós chamamos de ius puniendi. Ou seja, é o poder-dever de punir. No Brasil, ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. Isso não é possível. Então, no Brasil, toda vez que nós precisamos buscar a nossa pretensão, buscar a solução para o nosso litígio, nós precisamos fazer isso por via do Estado, titular do direito de punir. Essa previsão é abstrata, vale para todos indistintivamente, sem distinção alguma, ou seja, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Aquele matar alguém é uma proibição para todo mundo. Ninguém pode matar uma pessoa, certo? O problema é que essa atuação do Estado, o ius puniendi que está aqui, meus amigos, ele é limitado. O Estado não pode agir ao seu bel prazer. Ele precisa agir conforme as suas limitações. Por exemplo, nós temos os crimes de ação penal pública condicionada à representação. O Estado tem um poder de punir limitado, porque se o ofendido não representar, o Estado não pode agir, está com as mãos atadas. Outra informação importante, crimes de ação penal privada. O Estado não pode agir, ele tem um limitador. Se não houver a queixa, o Estado não pode, lá na frente, proferir sentença. Então, nós temos aspectos de procedibilidade, mas nós temos também limites temporais. Então, quando a gente fala em prescrição, a gente tem, na verdade, uma limitação temporal. Ou seja, o Estado não tem a vida inteira para exercer o ius puniendi. Ele não tem a vida inteira para punir ou executar a pena. Ele tem um prazo previsto na nossa lei. Como esse prazo funciona, nós vamos ver mais à frente. Mas, por enquanto, é importante saber isso, amigos, que nós temos uma limitação temporal. E para dar um exemplo, eu não sou bom em desenho, eu já vou adiantar a vocês. Eu não sou bom em desenhar, mas eu vou tentar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu acho que assim fica fácil. Eu sou obrigado a dizer o que é, né? Porque ninguém vai matar assim, entendeu? Mas, enfim. Isso aqui é uma ampulheta. Não existe ilustração melhor para determinar a prescrição do que uma ampulheta.
A areia que está aqui dentro é o tempo que o Estado tem para poder agir. E qual o critério que nós vamos utilizar para essa ampulheta? Quanto mais grave o crime, maior é a ampulheta. Ou seja, crimes mais graves prescrevem depois de muito mais tempo. Leva-se mais anos para prescrever. Agora, crimes de menor gravidade, a ampulheta é menorzinha, é pequenininha. Ou seja, o tempo flui mais rápido. Ou melhor, eu nem diria que o tempo flui mais rápido, porque o tempo sempre corre igual. Mas eu digo que a quantidade de tempo para prescrever é menor. Certo? Então isso é muito importante que os senhores saibam. Nós temos, o Estado tem, a título de introdução, é isso que eu queria passar aos senhores. O Estado tem um prazo, o Estado tem um tempo, e ele tem que exercer o poder dever de punir dentro desse tempo. Certinho? Essa, meus amigos, então, é a nossa introdução. Muito bem. Afinal de contas, qual é a origem histórica do Instituto da Prescrição? Eu já adianto a vocês. A prescrição, amigos, ela já existe, já remonta a tempos muito antigos, certo? Ela já remonta a tempos, olha, que não é pouco. Só que, como sua característica de extinção de punibilidade, ela remonta, meus amigos, ao século XVIII. Ela remonta ao século XVIII. E a origem não é brasileira, obviamente. A origem, meus amigos, é da legislação penal francesa. Legislação penal francesa. Essa é a origem. Bom, na França é que veio a ideia de que a prescrição seria, na verdade, uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, prescrição já existe há muitos anos, mas como influenciador da punibilidade, do direito de punir, século XVIII, legislação penal francesa. E aí remonta até os nossos tempos atuais, né? Tanto que o Estado perde o poder de punir com a prescrição por força do nosso Código Penal. Artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 107, inciso 4? Vem comigo, pessoal, vamos ver o que ele diz. Estou chegando nele aqui. Vem para o quadro. Vamos para a tela. A gente vem para o artigo 107. E vocês vão ver que ali diz exatamente isso, olhem só. Extinção da punibilidade, ou seja, o Estado perde o poder dever de punir. Extingue-se a punibilidade. Aí a gente vem para o inciso 4 e o primeiro caso está aqui, ó. Pela prescrição. Aí está, certo? Pela prescrição. Existem outros institutos, como eu já falei para vocês, existem outros casos em que o Estado perde o poder de punir, mas o que nos importa é exatamente esse aqui, é a prescrição, certinho? E quando a gente vai olhar, o legislador, ele deu uma atenção muito especial para a prescrição e aplicou, inclusive, estabeleceu todas as suas regras. Se a gente for, amigos, aqui, ó,
Por algum motivo eu não estou conseguindo, mas vou aqui. Se a gente for analisar, vocês vão ver que o 109 já fala de prescrição. O 110 também fala de prescrição. O 111, o 112, o 113, o artigo 114, 115, 116, entendeu? Então, nós temos muitos artigos e é sobre tudo isso que nós vamos analisar minuciosamente. Certinho? Segue o barco da nossa aula 1. Bom, é o momento de conceituarmos prescrição. Então agora, meus amigos, aí na tela de vocês vão encontrar o conceito de prescrição. Até porque esse conceito muito nos diz. Ele fala muita coisa para nós. Olha o que diz aí. Acompanhem comigo na tela. Prescrição é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória em face da inércia do Estado durante determinado lapso legalmente previsto. Viram o conceito? Pegaram o conceito? Com base nesse conceito, nós vamos então analisar cada um de seus aspectos. Primeira coisa, senhores, que vocês têm que ter em mente. Nesse conceito tem a palavra perda. Então, a gente sabe que o Estado perdeu alguma coisa. Nós sabemos que o Estado perdeu algo. Bom, o que ele perdeu? Ele perdeu sua pretensão, ou seja, o seu objetivo, aquilo que ele queria. Bom, essa pretensão que ele perde pode ser punitiva e ela pode ser também executória. Tanto que, basicamente, nós temos duas modalidades de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva é a perda que o Estado tem de reconhecer a existência de uma infração penal. Ou seja, de poder proferir uma sentença condenatória, por exemplo. Perdeu um prazo, perde essa chance. Por exemplo, passado alguns anos ou tempo estabelecido, o Estado, por exemplo, não pode mais receber denúncia. O MP não poderá mais oferecer denúncia, o juiz não pode mais sentenciar, o tribunal não pode mais manter uma sentença condenatória, ou seja, o Estado perdeu o direito de punir. Agora, por sua vez, na prescrição da pretensão executória, como o próprio nome diz, o Estado perde o direito de aplicar uma sanção, executar a pena ou executar uma medida de segurança. Nesse caso aqui, da prescrição da pretensão executória, vocês precisam entender que o crime foi reconhecido. A sentença foi confirmatória de condenação. Ou seja, o crime está íntegro. Agora, o Estado perdeu o tempo que ele tinha para poder executar essa pena. Ele já não poderá, por exemplo, levar o sujeito ao cárcere. Ele já não poderá levar o sujeito à cadeia.
exatamente por ter perdido esse prazo. Então vejam o que tem em comum em ambas as situações. Inércia do Estado. Ou seja, como eu já falei para vocês, existe uma ampulheta correndo. Existe uma ampulheta correndo, né? A areia descendo. Quando aquela areia descer completamente, o Estado já não pode mais agir. E o que é deixar o prazo fluir? É exatamente isso aqui. É exatamente ficar inerte. Isso é a inércia do Estado. O Estado não poderá mais agir. Perceberam? Ele já não poderá mais reconhecer a existência da infração penal ou aplicar uma sanção, porque ele perdeu o prazo. A perda do prazo é a prescrição. Se deram conta disso? Então, isso é muito importante. Então, amigos, o que é exatamente essa inércia? Essa inércia é o lapso temporal perdido. Só que esse lapso temporal não é criado pela doutrina, não é criado pela jurisprudência, esse lapso temporal é criado pela lei. De regra, no artigo 109 do Código Penal, é lá que a gente enxerga o tamanho da ampulheta. É óbvio, por exemplo, que o homicídio, que tem pena de reclusão de 6 a 20 anos, vai ter um prazo, uma ampulheta maior. A ameaça, que é de 1 a 6 meses, a ampulheta é menor. Ou seja, crimes mais graves levam mais tempo para prescrever. Crimes menos graves levam menos tempo para prescrever. Então aqui, amigos, o que a gente fez? A gente dissecou o conceito. Bora para o próximo tópico. Não há dúvida de que existem críticas à prescrição. Existem muitas vozes que entendem que prescrição não deveria existir. Ou seja, uma pessoa que comete um delito, uma pessoa que comete um crime ou uma contravenção penal, ela poderia ser punida a qualquer tempo. Muita gente entende isso. Só que a regra no Brasil não é que os crimes não prescrevam. Até existem casos que nós vamos ver futuramente. Mas a regra é que os crimes estejam, sim, sujeitos à prescrição. Não há dúvida disso. E por quê? Porque existem, meus amigos, teorias. Teorias que explicam e justificam o motivo de que uma hora o Estado tem que perder o poder de punir, pelo tempo, pela prescrição. A primeira teoria, que eu posso colocar aqui como número 1, tu escreve aí no teu caderno, é a teoria do esquecimento. O que quer dizer a teoria do esquecimento? Entende-se, amigos, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a sociedade, ela esquece que determinado delito ocorreu. Ela esquece porque passam-se muitos anos que uma infração penal aconteceu. Ora, se a sociedade esqueceu que é a maior interessada na punição do indivíduo, que é a maior interessada na punição do agente, não tem sentido o Estado ir lá e punir uma pessoa. Certo? Então começa por aí. A teoria do esquecimento ela é muito forte. Esqueceu? O Estado também não tem mais sentido nenhum para aplicar a sua sanção. Mas existe uma outra teoria junto com essa. É a chamada teoria da expiação moral. Essas teorias vêm mais
da criminologia, mas elas são usadas no direito penal também. Teoria da expiação moral. O que essa teoria diz, pessoal? Essa teoria diz que, olha só, olha o raciocínio. Se está passando um período prescricional, é porque esse indivíduo, primeiro, cometeu um crime. E o Estado está atrás para punir. Concordam comigo? Se tem um prazo prescricional, é porque um crime aconteceu e o Estado está atrás para punir. E essa pessoa, obviamente, não está presa, ela está em liberdade. Só que nesse período que ela está em liberdade e o prazo prescricional está correndo, a gente pode dizer que essa pessoa está expiando moralmente o seu crime. Como assim expiando moralmente o seu crime? Ora, pessoal, essa pessoa em liberdade, ela está sempre na expectativa que em algum momento ela vai ser presa. Em algum momento, uma janela vai se abrir e alguém vai entrar por ali para prendê-la. Essa pessoa vai estar andando na rua e a polícia vai encontrá-la. Essa pessoa vai parar numa blitz. Então essa pessoa está sempre o tempo inteiro moralmente vinculado àquele crime. Vocês imaginem viver assim, por exemplo, por uns 15 anos. O Estado entende que se uma pessoa vive nessa agonia por 15 anos, na expectativa de ser surpreendida, ela praticamente já expiou moralmente o crime. Ela teria, como diz no jargão popular, pago os seus pecados. Então o Estado, mesmo sem ter prendido essa pessoa, deu uma punição para ela. Então por isso que passado alguns anos, o Estado já não pode mais punir, porque essa pessoa seria punida duas vezes, pela expectativa de 10, 15, 20 anos de ser presa e depois ainda sendo presa. Então, pela teoria da expiação moral, justifica-se também a prescrição. Temos outra teoria ainda, uma terceira teoria, que é chamada teoria da emenda do delinquente. Teoria da emenda do delinquente. O que essa teoria quer dizer? Senhores, entende-se o seguinte: passados 5, 10, 15 anos, e esse sujeito está em liberdade e não cometeu mais crime algum, o Estado pressupõe que esse sujeito se emendou, corrigiu. Por quê? Porque uma das finalidades da pena no direito penal é ressocializar. Se esse sujeito já está 10, 15, 20 anos sem cometer mais nenhuma infração, pressupõe que ele está corrigido, que ele está emendado. Logo, o objetivo da pena, mesmo sem o Estado capturá-lo, já foi cumprida. Então, passados certos anos, o Estado perde o interesse de punir, porque entende que o seu objetivo já foi alcançado. E por fim, temos ainda uma quarta teoria, que é a teoria da dispersão de provas. Certo? Teoria da dispersão de provas. O que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer, senhores, que com o passar dos anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, as provas daquele crime vão desaparecendo, vão se dispersando. Por exemplo, a testemunha, quando ela for depor daqui a 10 anos, ela não vai depor com a riqueza de detalhes que ela faria logo no início, logo que ela presenciou o fato. Os documentos, eles começam a se perder. A vítima pode começar a ter falhas de memória e o risco do Estado cometer uma injustiça vai proporcionalmente, com o passar dos anos, aumentando.
Então, para evitar risco de injustiças e punições injustas, pelas provas estarem se dispersando, o Estado também cessa com a possibilidade de punir. Alguém vai perguntar, professor, qual dessas 4 teorias é aplicada? Todas, amigos. O direito penal brasileiro usa todas para justificar a prescrição. Certinho? Mais um item da nossa aula 1 vencida. Bora para o próximo. Amigos, esse ponto é curto e direto. Quando nós falamos em natureza jurídica da prescrição, nós vamos estar falando, na verdade, amigos, de uma causa de extinção da punibilidade. Previsão legal, nós já vimos, então, para evitar tautologia, eu vou evitar de voltar à lei, mas a gente sabe que é o artigo 107 do Código Penal, certo? Lá no inciso 4. Então diz, extingue-se a punibilidade, inciso 4, pela prescrição, decadência e perempção. Prescrição, então, mata, elimina o direito do Estado de punir e elimina o direito do Estado de aplicar uma pena, de aplicar uma sanção. Então é muito importante que os senhores tenham isso em mente. Aqui está, isso é a natureza jurídica da nossa prescrição. Alocação. O que seria alocação? Alocação, amigos, são alguns pontos caracterizadores da prescrição. São algumas situações específicas e algumas observações no que a prescrição se situa. Ao todo, nós vamos trabalhar 4 questões de alocação. Então eu vou pôr aqui, ó. Alocação. Primeira situação. Nós estamos falando de direito material. Ou seja, meus amigos, é o direito penal. Prescrição não é tema de direito processual. Os efeitos da prescrição, em várias situações da legislação, são efeitos penais, do direito penal. As regras de prescrição, elas estão, meus amiguinhos, dentro do Código Penal brasileiro. E aí passa pelo artigo 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, por aí vai. Certo? Então é dentro do direito penal, é assunto de direito material. 2. Qual é o início? Como é que se faz o cômputo do prazo? Cômputo do prazo. Amigos, o cômputo do prazo, ele se dá conforme o Código Penal. Conforme o artigo 10 do Código Penal brasileiro. Vamos ver o que o artigo 10 diz? Venham comigo. Vamos lá para o 10. Já estamos no 10, inclusive, né? Já estamos aqui no 10. Contagem de prazo. Como se trata de direito material, eu preciso usar o prazo do Código Penal. E aí a gente pega o artigo 10 e começa a descobrir algumas coisas. Primeiro, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, se, por exemplo, amigos, a prescrição começar a correr
numa segunda-feira, aquela segunda-feira já é um dia. E se o fato ocorreu às 11h30 da noite, esses 30 minutinhos daquele dia já é um dia. Eu não começo a contar do dia útil subsequente. Perceberam? Então, se, por exemplo, a prescrição iria se dar no dia, sei lá, 29 de abril, o prazo final, como eu contei o primeiro dia, eu excluo o último. Então, venceria, na verdade, no dia 28, não no dia 29. Exatamente por força do artigo 10. Mas, ainda diz aqui, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Nosso calendário comum não é o judaico. Nosso calendário comum é o gregoriano. Ou seja, a título de contagem de prazo, os meses nossos têm 30 dias, certo? Com exceção de fevereiro. Os que têm 31 nós consideramos como 30. Os meses são 12 e os anos são formados por 12 meses. Então, um mês gregoriano, por exemplo, do dia 2 de dezembro, vai até 2 de janeiro do outro ano. Isso é um mês gregoriano, certo? Leva esse nome porque foi um tempo instituído por Gregório II, que foi um papa da Igreja Católica, certo? Então, cuidem com essa questão aqui do direito do cômputo do prazo. A lei está bem estabelecida nesse ponto. Bom, dando sequência, dos 4 já foi 2. Terceiro, prescrição, amigos, é matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amigos, que por ser matéria de ordem pública, é obrigação do juiz, quando perceber a prescrição, decretar de ofício. Se é na fase do processo de conhecimento, o juiz que está conduzindo o processo, ao perceber a prescrição, ele deve decretá-la de ofício. Se for na fase de execução, o juiz de execução tem que decretar. Então, o juiz a qualquer tempo pode decretar a prescrição em qualquer instância e tribunal, mesmo que as partes não tenham requerido. Eu sou advogado de defesa, eu não aleguei prescrição, eu não calculei, enfim. O juiz percebeu, ele de ofício tem a obrigação de reconhecer que o crime está prescrito, porque é matéria de ordem pública, interesse social. E por fim, é matéria preliminar. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser matéria preliminar? Meus caros, fácil de entender. Quer dizer que é um assunto que tem que ser analisado antes de qualquer outro. Então, por exemplo, quando eu vou fazer as alegações finais no processo, eu tenho que falar, por exemplo, se eu sou advogado de defesa, eu tenho que dizer que o meu cliente é inocente. Tenho. Eu tenho que dizer que ele merece uma pena menor. Tenho. Eu tenho que dizer que o processo é nulo se existir causa de nulidade. Tenho. Mas antes de tudo isso, eu tenho que escrever preliminarmente da prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, é um assunto que tem que ser analisado antes de qualquer outro. Porque quando o juiz for proferir a sentença, a primeira coisa que ele vai analisar são as preliminares. Então, se o crime estiver prescrito, ele não vai discutir, ele não vai entrar no mérito se o réu é condenado ou inocente, tem que ser condenado ou absolvido. Ele não vai entrar no mérito que a pena tem que ficar no mínimo.
ele só vai entrar nesse mérito se ele concluir que o crime não está prescrito. Mas se o crime estiver prescrito, está resolvido ali. Por isso que a gente chama, na alocação, de prescrição como uma matéria preliminar, porque tem que ser analisado antes dos outros institutos. Certinho? Meus amigos, aqui eu me despeço de vocês da aula 1. Temos a aula 2, é hora de tomar um cafezinho, dar uma relaxada e logo vocês já estarão diante da nossa aula 2. Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, me queiram bem que não custa nada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.